pode. Deixa eu colocar minha imagem aqui, que eu estou falando com vocês, que falta de respeito a minha, me desculpem. Eu esqueci de ligar a câmera. Deixa eu só tentar começar a projetar. Um pouquinho de paciência, eu peço a vocês. Interromper esse momento. Vamos lá. Essa daqui que eu preparei para vocês. Angélica, eu já posso começar a falar? Como que... Pode sim. Quero agradecer sua presença, sua disponibilidade, que eu sei que você também está fazendo a Semana da Consciência Negra aí no IFSP. Está bastante corrido. Sei que está corrido para você também, está bem corrido. Então, eu quero agradecer pelo esse esforço, e esse tempo disponibilizado para nós aqui do IFMS. Eu acredito que vai ser um grande aprendizado para nós também. Que bom. Eu agradeço muito pelo convite, eu sempre faço um esforço mesmo, realmente o mês de novembro, para mim, é um mês muito intenso, e esse trabalho começa em outubro, eu tenho atividades até a segunda semana de dezembro, com a questão do combate ao racismo, porque novembro realmente já não dá mais, não tem mais agenda, mas eu agradeço por esse momento, e o planejamento para hoje é fazermos uma reflexão sobre como a educação profissional pode trabalhar de forma antirracista. Mas antes de começar, eu gostaria de parabenizar o artista que criou essa arte, por isso que eu iniciei a minha apresentação com essa arte, ficou perfeito, eu me senti muito feliz ao ver essa arte, eu me senti maravilhada nesse contexto todo que foi colocado dessa arte, então parabéns a quem criou, porque eu me senti muito representada e me sinto grata, e também falo em nome do Instituto Federal Campus Birigui, da direção do Campus Birigui também, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Birigui, por ter colocado a nossa referência, colocado aqui a comissão ET no Birigui, que é a comissão que eu presido aqui no campus, eu vou falar um pouquinho sobre ela, se sobrar tempo, se der tempo, e também quero parabenizar pela logo do NEABI, aí do Instituto de Três Lagoas, muito bonito também, e essa frase aqui, vidas negras importam, pense, isso é muito importante, porque tem muitos aí que colocam que todas as vidas importam, mas todas as vidas importam, porém, a mais assassinada e mais desrespeitada é a vida negra. E também gostaria de fazer um comentário sobre essa arte que está aqui no cantinho, naquele espaço onde tem Semana da Consciência Negra, tem uma arte, eu não sei se a pessoa que criou essa arte pensou, tem esse conhecimento, mas aqui eu estou vendo alguns símbolos adinkras, e vamos falar sobre esse símbolo também aqui nessa formação, tá? A intenção, essa daqui é a minha apresentação, eu sou mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista, a Júlia Mesquita, que é a Unesp Campus Bauru. Eu recebi no ano de 2021 o título Maria Felipa, que é da contemporaneidade, pelo trabalho que eu exerço no combate ao racismo, que já vem de um longo tempo, mas tornou-se mais intensificado quando eu entrei no Instituto Federal Campus Birigui, como através do concurso, em 2019. Então, em 2019, eu me torno efetiva no Instituto Federal e fui lotada no campus Birigui. Então, esse título foi muito importante para mim, foi resultado dos trabalhos que eu comecei a colocar em prática aqui no Instituto Federal Campus Birigui, mas esse trabalho já vem de outros, já vem de muito tempo, antes mesmo de estar no Instituto Federal, eu já desenvolvia trabalho de formação na cidade de Sertãozinho, que é a minha cidade natal. Sertãozinho fica aqui também no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. A minha especialização na formação docente para o ensino da história e cultura afro-brasileira, como sou professora da educação profissional, o meu intuito é tornar a educação profissional uma educação etnicamente inclusiva, não somente tecnicamente desenvolver alunos na área técnica, mas também alunos com conhecimentos inclusivos. Sou licenciada em Ciências Sociais, mas a minha primeira formação é em Gestão Empresarial aqui no Campus Birigui. Eu sou professora da área de Gestão, e sou presidente da Comissão ET no Birigui, que é uma comissão local, criada aqui, e é muito importante a gente dar uma ênfase nos trabalhos que são realizados aqui no campus.
Sou representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena do Instituto Federal de São Paulo, que é o NEAB-IFSP, e tenho também alguns cursos, né, curso de formação para o ensino da cultura afro-brasileira e africana, e também tenho o projeto Sawabona, que é um projeto que roda as escolas, contando história de personalidades negras para adolescentes e professores, no intuito de colaborar para o conhecimento sobre a história não contada, né, a respeito da população negra. Abaixo eu tenho o símbolo da Comissão Etno, que é um perfil indígena e um perfil negro. Nós, da Comissão Etno, nós trabalhamos com as duas etnias, nós temos indígenas na nossa comissão, então eu, negra, falo pelos negros, e outros professores negros falam pelos negros, mas pelos indígenas quem fala são eles. Né? Nós temos algumas pessoas no Instituto que têm um conhecimento sobre a população indígena, mas não fala pelo indígena na comissão etno. Quem fala pelo indígena na comissão etno são os indígenas, e é sempre convidado um profissional que tenha conhecimento na área para estar junto com os indígenas. Mas o intuito, quando a comissão etno foi criada, meu trabalho era dar voz, porque por muito tempo eu não tive voz, como mulher negra, como pessoa negra, eu não tive voz. Então, eu não posso fazer o mesmo com os nossos irmãos indígenas. Né? Digo irmãos no sentido de sermos duas etnias historicamente marginalizadas pela população brasileira, né, aqui nesse país. Então, nós temos aqui, ao lado do símbolo, né, depois de explicar o que é o perfil, o que é o símbolo, a logo da Comissão Etno, nós temos a logo do Arandu, que é o festival indígena aqui do campus. Esses trabalhos são realizados pela Comissão Etno. Nós temos 2 eventos aqui no campus que foram institucionalizados aqui no campus, estão no calendário acadêmico aqui do campus, ou seja, todos os alunos participam dos festivais. Então, nós temos em 19 de abril, nós temos o Arandu. O Arandu é uma palavra indígena que significa uma palavra indígena, Guarani, Andeva, que significa conhecimento. Isai é uma palavra africana de origem Bakongo, que são povos nativos de Angola, que também significa conhecimento. Eu sou uma professora que pauta pelo conhecimento, trabalha pelo desenvolvimento, para o desenvolvimento de conhecimentos, porque eu acredito que o conhecimento é o caminho para o combate, não é? É um dos caminhos efetivos para o combate ao racismo, mas um conhecimento fundamentado, e é esse trabalho que eu desenvolvo no campus Birigui, com a Comissão Etno. Então, hoje nós vamos falar um pouco e tentar refletir dentro desse tempo aí que nós temos, sobre uma educação profissional antirracista. Aqui eu trago 2 símbolos adíncras, né? Eu sou da área da gestão, e tenho aqui alguns cursos, principalmente da indústria, e eu percebi já vi que no campus de Três Lagoas, nós temos cursos semelhantes, então eu vou falar um pouco sobre como trabalhar, não é? Que a questão não é falar somente sobre o racismo, mas apresentar ao professor caminhos para se colocar de uma forma antirracista junto aos seus alunos. Bem, primeiramente é importante entender o que é o racismo, a sua origem. Então, a origem do racismo, ela começa aqui com Francis Galton, né, esse inglês que usa o termo eugenia, então vem dessa ideia de limpeza. Então, eugenia significa o bem-nascido. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido uma frase, olha, é rico, mas não é de berço, né? Ou seja, não é o bem-nascido. Então, esse bem-nascido, essas teses eugenistas, elas começam a ter uma grande influência. Ela inicia na metade do século XIX, né, e vai até a metade do século XX. E essas ideias que vigoraram aí por todas as partes do globo, tinha como propósito determinar um padrão genético, um grupo que era considerado superior, né? A raça superior, embora os brancos não se consideravam raças. Então, raças quem tem é o outro, por isso que existe essa frase pessoa de cor, porque o branco não se vê como pessoa que tem a cor, né?
é o que foi feito, né? Não é uma raça são os outros. Colaborando com essas falas, né, com essa tese eugenista iniciada aí pelo inglês Francis Galton, nós tivemos Herbert Spencer, que teve um papel importantíssimo, porque Herbert Spencer ele começa a usar a ciência para perpetuar o racismo. Então, a antropologia inicia com Herbert Spencer já de uma forma que hoje alguns antropólogos consideram uma forma lamentável, porque a antropologia foi criada nesse viés, né, com essa linha de pensamento do Herbert Spencer para perpetuar o racismo. Então, o que ele faz? Herbert Spencer ele cria um olhar social para uma teoria que é voltada às ciências naturais, né, à biologia. Então, o Herbert Spencer cria o conceito de darwinismo social. Então, ele é responsável pelo deslocamento do evolucionismo darwinista, com suas características racistas da biologia, para as ciências humanas e sociais, mais especificamente para a antropologia, como eu coloquei. Então, o que o Herbert Spencer faz? Ele pega aquela ideia de Darwin, é? Onde Darwin cria a teoria da sobrevivência dos mais aptos. Para perpetuar o racismo, Spencer cria a sobrevivência dos mais fortes. Entende-se, então, e é importante ressaltar isso, que Herbert Spencer era o considerado cientista de gabinete. O que é o cientista de gabinete? Aquele que não sai, que não vai a campo, só ouve. Então, ele pegava todas as informações sobre as populações negras diferentes, os diferentes grupos populacionais da África, com aqueles que eram os mercadores. Então, os mercadores passavam as informações para este cientista, e com base nesse conhecimento que foi terceirizado, né, ele criou a ideia do conceito do darwinismo social, ou spencerismo, né, que tem como propósito dizer que os mais fortes são os brancos. Tá? Então, a sobrevivência dos mais fortes. Bom, o que ocorre com tudo isso? Né? Essa fala, esse trabalho de Herbert Spencer em usar a ciência para perpetuar o racismo tem a finalidade de convencer muitos jovens, muitos cidadãos que já estavam naquela fase do iluminismo, tendo acesso a um pensamento mais crítico, né, e aquele olhar de uma forma mais humanizada sobre aquela população que tem características diferenciadas, características físicas diferenciadas, mas nem por isso deixou de ser humanos. Então, o empenho do Herbert Spencer seria trabalhar com essas pessoas que já estavam desenvolvendo pensamento crítico sobre a escravidão, sobre o processo de escravidão, no intuito de finalizar esse processo. Então, Herbert Spencer usa a ciência, né, para perpetuar essa fala. Porém, nós tivemos um outro antropólogo extremamente importante, Malinowski, que faz um outro estudo, e aí sim, Malinowski vai até o campo, não é? Ele vai até o espaço de uma cultura, de um povo africano, e descobre várias culturas, diferentes percepções culturais, e Malinowski cria a frase, não existe cultura superior nem cultura inferior, existe diferentes culturas, ou seja, não existe essa população superior nem raça inferior, não existe isso, existem pessoas diferentes, diferentes culturas. É com base nesse pensamento da diferença cultural que devemos pensar o que é o racismo. Né? Eu preciso compreender o que é o racismo para que eu possa também me sentir à vontade em debater esse assunto quando ele for levantado em sala de aula, ou quando a minha disciplina permitir um conhecimento que aborde a questão racial também. Então, só para falar, né, só para ressaltar a importância de compreender de onde surgiu o racismo. Então, o racismo é uma construção social, é uma ideia que foi colocada e trabalhou-se muito tempo para perpetuar essa ideia. Bom,
Eu acabei invertendo aqui, deixa eu só colocar aqui. Então, o que é o racismo? Isso é importante a gente entender o que é o racismo. Né? O racismo é uma ideia discriminatória entre seres humanos baseado nas diferenças externas, corporais, culturais, que possuem. Então, racismo é uma ideia, não é nada estabelecido, é uma ideia. Né? Outra definição para racismo, né, que racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. Ele se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo social a qual pertence. Então, é importante ressaltar que há pessoas que são racistas, são claramente racistas, têm ciência de que são racistas e tem aquelas que têm práticas racistas. E o que são práticas racistas? O Brasil é um país estruturado no racismo. Então, é muito comum no nosso dia a dia a gente perceber algumas práticas racistas que são desenvolvidas, né, a partir de uma reprodução. Falas racistas que são desenvolvidas, não, são praticadas por meio de uma reprodução. Então, cabe a nós, a partir do momento que temos um conhecimento a respeito do racismo, fazer uma autoavaliação e percebermos as nossas ações, e a partir do momento que adquirirmos o conhecimento do que é o racismo e do que é uma prática racista, começarmos a nos policiar para não repetir o mesmo. Porque é muito comum. Porque é tão comum algumas falas racistas no nosso dia a dia, algumas práticas racistas, que a gente nem percebe que estamos fazendo. Então, cabe a partir do conhecimento, e esse é o meu propósito nesse trabalho, desenvolver esse conhecimento do que é o racismo. É importante entender o que é racismo. Tá? E, a partir daí, começar a fazer uma auto-reflexão sobre o seu próprio comportamento. Essa definição sobre o racismo ser uma forma sistemática de discriminação é extremamente importante que seja assimilado para que retire a ideia de que racismo é um problema individual. Não é. Tá? Por muito tempo, colocou-se a prática do racismo no indivíduo. Então, o outro é racista. Mas a partir do momento que eu consigo enxergar no outro racismo, e tornando o racismo essa visão, né, por muito tempo ficou uma visão individual, eu sempre retirava do Estado a responsabilidade sobre o racismo. E, na verdade, o racismo é estrutural. Nós temos um Estado, uma nação estruturada no racismo, e tudo que acontece é favorecido, né? Perpetua-se o racismo. A educação foi uma ferramenta para perpetuar o racismo. E quando eu retiro o racismo dessa esfera individual, eu começo a olhar para mim também, sobre a minha posição, qual que é o meu comportamento social em relação ao racismo. Então, aqui nós temos as dinâmicas do racismo. Então, qual é a dinâmica do racismo? Nós tivemos aí séculos de exploração, né, do povo negro. E esses séculos criou, em países como o Brasil, espaços da sociedade construídos na base do racismo. Então, é muito normal, é muito comum em uma determinada faculdade, em um determinado curso, termos mais pessoas brancas do que negras. O negro é o diferencial, porque estudar medicina, estudar direito, estudar engenharia é naturalmente um curso para brancos. Quando o negro entra nesses cursos, ele é considerado um estranho. E por conta disso, há muitos comentários que são feitos de uma forma a tornar cômico a presença de uma pessoa negra em alguns cursos, né? Já ocorreu em algumas situações, infelizmente, no Instituto Federal de São Paulo, em um dos campos aqui, mas também já ocorreu em algumas universidades federais,
Isso que eu estou falando é porque foi para a mídia, né? De professores de curso de engenharia, ao perceber um aluno negro na sala, fazer comentários. Cara, o que você está fazendo aqui? Comentários dessa forma. Né? O que você está fazendo aqui? Aqui não é espaço para você, cara. Aqui não é samba, aqui não é batuque, aqui não é futebol, aqui tem que usar a cabeça. Né? Então, essa ideia, o racismo, ele cria também esses ambientes que faz com que essas falas sejam consideradas como piadas, como algo divertido, e, na verdade, é racismo. É importante entender que, muitas vezes, usa-se tons cômicos para esconder o racismo. E nós não podemos aceitar e devemos estar muito atentos a isso também. Estruturas sociais, políticas, então é muito comum. Recentemente tivemos um caso aí de uma pessoa que saiu na mídia, né, de uma loja muito popular, em que a funcionária foi cometer um ato de racismo, porque acusou uma pessoa negra uma mulher negra de ter roubado algum item. Então, essas estruturas sociais, isso é muito, muito, muito comum em relação ao racismo. Uma pessoa adentra um espaço que não é esperado essa pessoa negra entrar, ela é sempre visto com desconfianças. Né? Com relação às políticas, olha, recentemente nós tivemos políticas com relação à população negra. Eu digo recentemente porque é essa lei que está me dando o respaldo para fazer esse trabalho com vocês foi sancionada em 2003 e foi respeitada, começou de fato a ser respeitada pela educação em 2010. Foram 7 anos de luta do movimento para que a educação respeitasse. Então, era muito comum não ter políticas para a população negra, porque somos todos iguais. E isso é muito preocupante. Nós não devemos usar essa fala. Nós não somos todos iguais, somos iguais em direitos e deveres. É algo assegurado pelo artigo 5º da nossa Constituição. Mas somos povos diferentes, temos culturas diferentes e devemos nos construir para a diferença. A partir do momento que eu entendo que há diferenças, eu começo a respeitar a diferença, mas o respeito só vem a partir do conhecimento. As diferenças econômicas, poxa, o pobre é pobre, o preto é pobre porque não trabalha, porque não estuda, porque não se esforça, mas na verdade há muito aí trabalho de pessoas negras e esses trabalhos muitas vezes enfrentam algumas barreiras para chegar até o que é considerado o espaço superior, não é? Vamos dizer assim. Então, esses espaços sociais construídos, seja universidades, seja hospitais, não é? O fato de ser muito natural ver médicos brancos do que ver médicos negros, né? Ser atendido por um médico negro é algo que causa estranheza, tudo isso é a estrutura do racismo. Então, não posso dizer que que o racismo é algo individual. Eu não posso dizer que o outro é racista, mas nós vivemos um sistema racista. É importante entender isso, porque a partir do momento que eu me entendo num sistema racista, eu começo a me policiar. Isso é extremamente importante. Estruturas sociais políticas hegemônicas que possuem o racismo como composição, né? Então, isso é muito importante. Então, entender o racismo como uma ideia discriminatória entre seres humanos baseados na diferença e entender o racismo como uma forma sistemática de discriminação. Bom, racismo como estrutura, é importante entender o racismo como estrutura. Então, nós temos aí a negação do racismo, é um exercício ideológico que concebe a supremacia branca como um processo natural. Então, ser branco é natural, o negro não é um ser natural. E aí a gente vai entender esse processo natural, esse ser natural, como a religião também faz parte dessa naturalização do ser branco. É importante entender que no Brasil nós tivemos aí ao longo da nossa história vários profissionais das ciências, né, que buscavam perpetuar a branquitude aqui no Brasil, ainda buscam, né, mas buscaram por um bom tempo branquear o Brasil, e dessas referências é o antropólogo Roquette Pinto, novamente a antropologia nesse trabalho aí de perpetuação do racismo. E o Roquette Pinto foi o presidente do Congresso Brasileiro de Eugenia, que aconteceu em 1929, e ele tinha uma prévia, não é? Como nós tivemos uma política do branqueamento, segundo
Roquete Pinto, ele previa que em 2012 teria uma população brasileira composta por 80% de brancos e 20% de mestiços. O que são os mestiços? O pardo, o famoso pardo. Nenhum negro e nenhum... Aqui foi colocado o índio porque é a reprodução do que a Schwartz escreveu. Tá? Eu não sabem, nós estamos na área na área técnica, científica, então nós não podemos alterar a escrita de um autor. Mas hoje não se usa mais, né? Busca-se evitar o termo índio, é indígena. Né? Então, aqui, a ideia de Roquete Pinto é que não tivesse mais, né, em 2012, no ano de 2012, nenhum negro e nenhum indígena, e somente os mestiços. Por que os mestiços? Porque é mais fácil transformar o mestiço em um branco, né? Através dessa miscigenação. E isso fez parte da história do Brasil. Né? A história do Brasil falou muito mais sobre a escravidão, sobre os indígenas como seres selvagens e tudo mais, retirando todo o processo de criação, de desenvolvimento dessas culturas. Por isso que é muito comum ver as pessoas brancas e entendê-las como aquelas que têm conhecimento e as pessoas não brancas como aquelas que têm que se esforçar para chegar a um conhecimento. Como eu disse, nós tivemos aqui a política do branqueamento no Brasil. É importante entender que o Brasil teve uma política como nós temos hoje, a política do ProUni, a política do FIES, a política do Minha Casa e Minha Vida e todas as outras políticas públicas que nós temos. Nós tivemos a política do branqueamento, que durou de 1877 e foi até 1930, 1934, porque os militares, né, nós estamos num período ainda de ditadura militar, os militares ficaram com receio de vários imigrantes vindo e se alocando no mesmo espaço, né, como nós temos na cidade de São Paulo, bairros tipicamente voltados a uma etnia. Então, esse quadro aqui é a representação artística da política do branqueamento. Esse quadro recebeu o nome de o quadro da Redenção de Cã. Esse quadro foi pintado por Modesto dos Brocos em 1885. E o que esse quadro faz? Né? O que ele diz? Ele retrata uma passagem da Bíblia que é sobre uma passagem de Bíblia que está no livro de Gênesis, capítulo 20, do versículo 20 ao 29. Nessa passagem, fala sobre um momento em que Noé estava comemorando uma das suas milagres de Deus, estava festejando algo, e tomou muito vinho. Né? Toda celebração importante tomava-se vinho. Sabe-se que vinho, uma taça é bom, 2 taças é ótimo, 3 taças também é bom, mas passando disso começa a ter uma reação no corpo. E não é como era uma pessoa muito prudente, muito cuidadosa, um grande líder, ele percebeu que não poderia passar mais daquela quantidade de bebida, se retirou, né, percebeu que o corpo já poderia não estar respondendo mais aos seus comandos. Antes que aumentasse essa sensação, ele se retirou do ambiente e foi deitar. Quando Noé deitado em sua tenda, e naquela época existiam apenas túnicas, né? Não tínhamos essas roupas íntimas, e no mover do seu corpo, a túnica se abriu e as nádegas de Noé ficaram expostas. E neste momento entraram 3 filhos de Noé, e um desses filhos achou engraçado ver as nádegas do pai. Naquele período onde havia lei, né, do olho por olho, dente por dente, e os mandamentos eram estritamente cumpridos, né, entre os mandamentos, quem for de base religiosa cristã, os mandamentos... Tem um dos mandamentos que diz o seguinte: honrar teu pai e tua mãe. Se é para honrar teu pai e tua mãe, você não pode sequer rir dele. E o fato de um desses filhos ter rido foi uma desonra ao pai. Quando o pai acorda desse momento aí de sonolência, um dos filhos de Noé, o filho mais velho de Noé, fala para o pai: pai, Cã, que é outro filho de Noé, riu de suas vergonhas. Então, o filho, né, a questão de irmãos, né, essa competição, um filho falou para o pai que o outro, né, que o irmão tinha rido do fato de ter visto as nádegas do pai. Noé, na sua seriedade, chegou até o seu filho Cã e disse o seguinte:
a partir de hoje, sua linhagem será servo dos servos. Para quem conhece a religião cristã, é sabido que para os cristãos, nós, a população, a humanidade, toda a humanidade é serva de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho uma fala, a sua linhagem será servo dos servos, então significa que a minha linhagem, que a linhagem de Cã seria servo de uma linhagem. Então, aqui, nesse passo, começa a usar essa passagem da Bíblia para perpetuar o racismo. Não bastando isso, algumas escritas, algumas edições da Bíblia, nesta passagem, escreveu o seguinte. Então, Noé falou, a partir de hoje, sua linhagem será servo dos servos. Aí, em algumas edições da Bíblia, é dito o seguinte, então Deus escureceu a pele do homem. Por que foi colocado essa passagem em algumas edições? Para perpetuar a ideia de que o povo negro é um povo amaldiçoado por Deus e o povo branco é um povo abençoado por Deus, porque afinal Jesus Cristo é branco, branco dos olhos azuis, cabelos ondulados, nascido em uma região que cientificamente não tem como um ser nascer com essas características, mas foi criado essa divindade com essas características brancas para perpetuar a ideia de que os brancos são filhos de Deus e os negros são a maldição de Deus, são amaldiçoados, são castigados por Deus. E o que é a redenção de Cã? Redenção significa perdão. Então, o que esse quadro quer dizer? Tem uma senhora, aqui a passagem, eu gostaria que vocês buscassem por esse quadro, né? Porque eu peguei somente a parte cortada, mas essa senhora, ela está descalça, está numa parte de terra, essa senhora negra retinta, tá? É importante entender, negro retinto. Eu não sou negro retinto, tá? Eu sou negra, mas não sou retinta. O que é retinta? Tinta mais tinta. Então, é um negro com 100% de melanina. Essa senhora negra retinta está olhando para o alto, com as mãos erguidas, como se estivesse pedindo algo. Ao lado dela tem uma mulher negra também, mas com a coloração de pele em um tom mais claro. Essa mulher está ao lado de um homem branco, e este homem branco está olhando todo orgulhoso para essa criança branca. Essa criança branca está estendendo a mão para essa senhora negra, que essa mulher de coloração mais clara está apontando, e este menino, para quem é católico, tem uma passagem, tem um quadro de Maria com o menino Jesus, em que o menino Jesus está com a sua mão estendida para o povo, abençoando a população. Então, esse quadro, quando o Modesto Brox fez esse quadro, ele criou essa mão, esse formato da mão, como esse menino branco estivesse abençoando a avó. Por quê? Porque, como foi dito, redenção de Cã. Então, perdão de Cã. O povo negro tem que pedir perdão a Deus. E como que era perdão a Deus? Se branqueando. Durante muito tempo, a população negra ela foi estimulada a se branquear, porque só assim poderia receber o perdão de Deus, porque era uma raça amaldiçoada por Deus. Cria-se a ideia de que o branco é o ser superior, é o filho de Deus, então a sementinha do homem negro é uma sementinha de Deus. E nesse sentido, este menino, que é o menino branco, está abençoando a avó e praticamente dizendo, agora você pode morrer em paz, que você vai entrar no paraíso, vamos dizer assim. Né? Então, o que é isso daqui? O que essa figura representa? A política do branqueamento, para um termo mais técnico, mas o famoso limpar a família. Eu limpei a minha família. O que é limpar a família? Lembrando que o termo eugenia significa limpeza, ou seja, se limpeza é branco, ser o oposto de branco, então significa sujeira. Portanto, ao lado dessa senhora negra de pele retinta, temos uma mulher negra que a pele não é retinta. Essa mulher negra foi classificada como pardo. O que é o pardo? É o fruto da política do branqueamento. E o que significa pardo? Branco sujo. Tem um pouco de branco aqui, mas tem muita sujeira de preto ainda. Então, o que eu preciso? Eu preciso incentivar esse indivíduo pardo a estar mais próximo das pessoas brancas, desejar ser branco, ignorar e ter vergonha da sua ancestralidade,
para que eu consiga branquear o Brasil. Então, dentro dessa visão de Roquette Pinto e outros antropologistas aqui, antropólogos, né, aqui do Brasil, criou-se a ideia da política do branqueamento, e a partir dessa criação, eu crio também a pessoa parda, que na verdade é negra, mas torna-se uma pessoa que desenvolve um auto-ódio da sua ancestralidade e o desejo imenso de se branquear. Começa aí o chamado, que não é correto falar que é um negro racista, não, porque o racismo ele precisa de um grupo social no poder, então o negro não está no poder, mas quando uma pessoa negra tem horror à sua própria ancestralidade, às suas características, nós consideramos uma pessoa negra totalmente desconstruída, uma pessoa negra totalmente sem conhecimento da sua ancestralidade, sem conhecimento positivo da sua etnia. Então, nós não podemos dizer que é um negro racista. Tá? Só para explicar o que é a política do branqueamento e também o que significa o termo pardo. Então, hoje, nós temos no Brasil o colorismo, né? A ideia é trabalhar com etnia, por isso que no formulário do IBGE nós temos as etnias branca, indígena, asiática, aí chega negra. Quando chega a etnia negra, eu tenho entre parênteses preto e pardo, porque muitos brasileiros não se identificam como negro, muitos não se identificam como preto, então coloco o pardo ali para aliviar um pouco para essas pessoas que são totalmente desestruturadas etnicamente, né? Desconstruídas etnicamente. E a gente tem que ter um certo cuidado ao falar com essas pessoas e não termos muita pressa em julgar essas pessoas. Eu sou uma professora que caminha por vários cursos do campus e já tive a oportunidade de algumas pesquisas colocar para os indivíduos como ele se identifica, e um indivíduo negro se identificou como branco escuro. Tá? E eu não posso taxar essa pessoa como racista, mas eu tenho que ter um olhar muito mais cuidadoso para com esse indivíduo e entender que ele é totalmente desconstruído, porque ele se identifica como branco escuro. Tá? Bom, aí vem a questão, né? Por que o racismo ainda existe? Aí temos um grande antropólogo também, que é o Munanga, Kabengele Munanga, é um dos autores que eu recomendo aí para, além de outros, né? Schwartz também é muito importante, mas Schwartz é branca, né? É judia, e temos o Munanga, que é negro. E o Munanga diz o seguinte, que as crenças racistas não recuam, apesar de as pessoas terem acesso à ciência através da educação, o que mostra que a racionalidade em si não é suficiente para que todas as pessoas possam abrir mão de suas crenças racistas. Eu posso explicar e a pessoa quer se manter, porque acredita assim e assim vai. Então, a gente tem, nesse trabalho, temos que usar ferramentas e saber também questionar, criar muito mais dúvidas nessas pessoas, porque de praxe elas vão querer manter a sua visão, as suas crenças racistas, tanto as pessoas brancas, que têm essa visão de serem superiores, como pessoas negras que têm aquela visão de que está tudo certo, é assim mesmo, a vida é essa, bola para frente, faça a sua parte que tudo dá certo. Então, a gente tem que entender que a questão do racismo influencia não somente o comportamento de pessoas negras, como pessoas brancas, para discriminar pessoas negras, mas também de pessoas negras para se conformar com a situação. Então, o racismo ele existe, segundo Munanga, porque em outros termos, os racistas são movidos por outra racionalidade, que não é necessariamente a científica. E aí vem a questão da branquitude, não é? Um termo que recentemente tem sido muito abordado e precisa ser conhecido por todos, negros e não negros, entender o que é esse conceito, porque até então o racismo é falado e percebido a partir da ideia de que a pessoa negra é submissa, a pessoa negra é menosprezada, a pessoa negra é submetida a situações, mas, poxa, se ela é submetida a situações, então tem alguém que a submete. Eu preciso colocar o branco na história. E a partir daí eu uso, começo estudos, né,
que fala sobre o conceito de branquitude. Então, branquitude é definido em um conceito que é passado, definido, desculpe, não, um conceito que eu trago, que é de Caruana e de Bento. Ela diz que branquitude são traços de identidade racial do branco brasileiro a partir de suas ideias do branqueamento, cujos aspectos dessa dimensão subjetiva se entrelaçam com as outras mais concretas e objetivas. Olha, o branco é bom, o branco é perfeito. Por quê? Porque a igreja é branca, os políticos, a sua maioria é branca, branco é mais inteligente porque a maioria dos professores das universidades são brancos, então, são brancos, né? Branco realmente tem mais capacidade, é mais inteligente porque a maior parte dos médicos são brancos, a maior parte dos engenheiros são brancos. Então, essas ideias, eles perpetuam, né, essa identidade, começam a buscar nesses aspectos mais concretos a ideia de perpetuação da sua superioridade. Então, eu preciso entender que o racismo, através da branquitude, ele é muito perpetuado, ele é mantido, não é, pela branquitude. A ideia de que para ser um bom médico tem que ser branco, isso é branquitude. Então, a branquitude é esse traço de identidade do indivíduo branco brasileiro. E aí, o que esse aspecto, né, traz para nós? Né? Eu trouxe aqui um exemplo que fala, né, sobre uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, onde um menino negro foi acusado por um casal branco. Esse casal se sentiu no direito de segurar o menino negro, de prender o menino negro, amarrar, chamar a polícia. E, na verdade, quem tinha roubado a bicicleta era um jovem branco. Então, olha que interessante essa figura logo abaixo, onde nós temos duas delegadas brancas prendendo um rapaz branco. Então, o que Caruana fala sobre Bento, não falam sobre a branquitude? Que o ato de deixar de abordar a raça branca e evitar focalizar o branco nessas questões de racismo significa evitar discutir as diferentes dimensões de privilégios, pois em situação de pobreza, situação de pobreza, o branco tem privilégio simbólico da brancura. Recentemente, também, um rapaz que estava em situação de rua foi visto por um repórter e foi até mesmo policiais ficaram admirados de uma pessoa branca em situação de rua. Pouco tempo ele se tornou um modelo. Né? Então, ser branco em situação de rua, isso é estranho, mas ser um negro é natural. Então, a branquitude, ela também trabalha, né, e tem também essa influência na questão profissional. Esse trabalho aqui foi uma campanha de 2016, realizada pelo governo do Paraná, no combate ao racismo, porque na época o movimento negro e o CERT, né, que é um centro que trabalha com estudos de negro também no trabalho, ele estava levantando a questão do racismo no mercado de trabalho, que muitas pessoas têm capacidade, mas não conseguem entrar. E aí o governo, com o intuito de tentar entender isso, fez uma campanha, fez uma pesquisa, e nessa pesquisa foram convidados gestores de pessoas de diferentes empresas do Paraná, e para essas pessoas foram entregues imagens, fotos, né, de pessoas como aqui, com posições semelhantes, vestimentas semelhantes, o cenário era semelhante, a única diferença entre as pessoas era a cor de pele. Então, entregava-se essas fotos para esses grupos foram separados, tá? Esses grupos de gestores foram separados, entregava a foto para essas pessoas e perguntava, o que você vê nessa foto? Então, para a pessoa branca, está atrasado. Para a pessoa negra, parece uma pessoa fugindo. Então, como que esse pensar, como que essa ideia de que uma pessoa negra correndo é um bandido, como isso influencia na inserção de uma pessoa negra no mercado de trabalho em diferentes áreas do conhecimento, em especial nas funções de responsabilidade, nas funções de direção, nas funções de gestão. Né? É muito importante entender a função, os aspectos da branquitude nesse espaço também do trabalho. Eu trouxe apenas essas duas imagens, apenas para resumir, mas a referência dessa pesquisa está lá no slide de referência. Eu vou deixar esse slide com a Angélica para compartilhar com vocês,
para que vocês entendam, não é, que em várias situações a pessoa negra é sempre vista como aquela de uma forma subalternizada ou marginalizada. E aí, dentro dessa visão de educação profissional, eu trago para vocês alguns conhecimentos que podem ser utilizados para o ensino da educação profissional, mas fazendo aí um recorte sobre um conhecimento africano. Então, eu trago aqui os símbolos africanos, que são a grafia adinkra, que é do povo Akan. Então, só para explicar um pouquinho, então, o povo Akan, o Império Akan. Muitas vezes parece algo absurdo, mas isso por trabalhos afins que eu faço, são várias atividades de formação, diferentes professores, diferentes níveis de titulação desses professores, diferentes espaços também educacionais, professores da rede do ensino fundamental 1, fundamental 2, escola particular ou escola estadual do ensino médio, e também educação técnica, em especial do Instituto Federal. Então, é muito comum pessoas entenderem a África como um espaço, um país onde toda a desgraça do mundo está centrada. Portanto, falar que a África é um continente, por mais que algumas pessoas pensem, nossa, que exagero, que absurdo, é necessário. Então, toda vez que mencionar África, é importante colocar o continente. Fui para a África? Não, gente. Fui para o Sudão, fui para a Líbia, fui para o Egito, fui para o Mali. Mas defina exatamente aonde você foi, porque quando vai para a Europa, geralmente a gente fala, fui para Paris, fui para Londres, não fala nem o país, já fala a cidade, que já se torna muito popular. Então, sempre começar a mencionar, que for mencionar algo sobre a questão étnico-racial negra, e tiver que mencionar África, coloque a África como continente, aí apresente o país que vocês queiram trabalhar. Mas falando sobre o Império Akan foi formado em 1295, essa etnia que se espalha por Gana e Costa do Marfim é mundialmente conhecida pela população pela produção dos adinkras, um tipo de pano tradicional impresso ou carimbado na África. Eu estou usando uma vestimenta, né, que é uma vestimenta muito comum no continente africano. Ela não carrega aqui neste momento as figuras adinkras que eu posso apresentar para vocês aqui na parte superior, né, na parte inferior sim, mas aqui eu tenho alguns tecidos que muito comum, que são muito comuns, algumas estampas que trazem esses símbolos adinkras. E o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou trazendo? Informações sobre tecnologia. A ideia de que os povos africanos foram submetidos porque eram fracos, isso é totalmente errado. Inclusive, a gente precisa até refletir sobre a mudança, o processo de civilização europeia, não, o processo de invasão, matança, distorção e exploração europeia no continente africano, e não de civilização, porque a civilização já estava perpetuada ali. Ela simplesmente foi dizimada por conta da ganância europeia. Então, quando eu falo do povo adinkra, lá de 1295, já trabalhava a questão desses carimbos, e se vocês olharem para os colegas que são da área da produção, dos cursos de automação, de mecânica, se nós temos esse material que é feito de ferro e tenho esse formato, então eu precisei trabalhar com fundição. Eu derreti o metal. Para derreter o metal, tem que desenvolver tecnologia. Só nessa imagem eu tenho aqui a visão tecnológica, um exemplo da tecnologia desenvolvido por um dos vários povos africanos existentes naquele período anterior ao processo de invasão europeia. Então, aqui eu tenho o processo de fundição, eu tenho a pintura, eu tenho a coloração de tecidos. Para além disso, cada símbolo tem um significado. Isso é tecnologia. Então, toda vez que eu falar sobre o continente africano, mas o que eu tenho de tecnologia? Vamos conhecer. Porque a partir do conhecimento, eu acredito que podemos desenvolver várias práticas em nosso ambiente escolar. Tá? Então, aqui são alguns símbolos adinkras. Esses símbolos eles podem ser usados na matemática,
Eles podem até ser usados na física. Podemos usar esses símbolos adíncras na área industrial para apresentar a história do povo negro. A gente pode usar a questão da função, né? Então, tem alguns símbolos. E eu vou apresentar o significado de alguns deles, tá? Então, primeiro é o Sankofa, essa imagem aí de um pássaro, né, olhando para trás. Significa que a gente tem que aprender com o passado. Esse é o conhecimento africano. Segundo esse conhecimento Akan, se algo no passado não ficou resolvido, a pessoa deve voltar e resolvê-lo. É resolvendo o passado que se pode seguir renovado para o futuro. Né? Então, isso é o símbolo Adinkra, que ele recebe três desenhos, tá? Então, os 3 desenhos que estão apresentados aí são os desenhos Adinkras. Esse outro, né, esse próximo desenho, é o Anansi Intotan, que é o símbolo da sabedoria. Eu tenho alguns aqui, bem pequenininho, dá para vocês verem, mas eu tenho aqui. O Anansi, né, a segunda lenda, Anansi é um personagem que faz parte do folclore, considerado mensageiro divino, faz comunicação com o ser superior e simboliza a sabedoria. Mas que sabedoria é essa? É a sabedoria da engenharia? Não, é a sabedoria da escrita, do levar o conhecimento, a sabedoria do que eu estou passando para vocês, o conhecimento, a memorização, e trabalhar com esse conhecimento da melhor forma possível, levar esse conhecimento com a linguagem mais acessível para que as pessoas consigam desenvolver um outro comportamento. Então, um exemplo, né, desse símbolo é a escritora Carolina Maria de Jesus, não é? Que ela faz uma escrita em uma das falas de Carolina, que apresentou a fome no Brasil, porque até então os outros escritores falavam somente do amor, né? Tudo mais, aquela coisa bem mais suave, mas Carolina veio para falar da fome. Não era uma escrita técnica, era uma escrita muito mais urbana, mas falando da fome. E uma das frases da Carolina, da Carolina Maria de Jesus é: a pior dor é a dor da fome. Então, a partir daí, o Brasil é despertado para a fome. Tá? Mas demorou um tempo, porque Carolina de Jesus, né, Carolina Maria de Jesus, o livro dela, o primeiro, teve que ser lançado sem a foto dela, porque se tivesse a foto não seria vendido. Isso é racismo. Bom, o próximo símbolo é o Nyansapo, significa inteligência, ingenuidade, paciência. Nesse caso, a inteligência e sabedoria, né, conhecido como nó da sabedoria, mas é uma sabedoria diferente da sabedoria da Carolina Maria de Jesus. Nesse caso, transmite a ideia de que uma pessoa sábia aplica seus conhecimentos em objetivos práticos e escolhe as melhores metas. Como exemplo, eu posso trazer os irmãos Rebouças, que foram os primeiros engenheiros negros já, né, no Império, no Brasil, Império. Então, nós temos várias construções dos irmãos Rebouças, temos vários túneis, várias estruturas, pontes, né? Tem a ponte do Paranaguá, de Paranaguá, que liga até o Porto de Santos. Isso é até o Porto de Paranaguá, que fica... Não liga ao Porto de Santos, é outro porto, me desculpe. Bom, essa ponte é considerada uma das maravilhas da tecnologia, uma das maravilhas mundiais da tecnologia, e foi desenvolvida lá no período do Brasil Império, fora toda a parte de saneamento que esses irmãos desenvolveram. Então, esse é o símbolo do nó da sabedoria, uma sabedoria prática, de conhecimentos práticos. Tá? Esse outro símbolo, eu coloquei até uma imagem aqui, porque é muito comum ver esse símbolo aqui nos portões, e a gente nem sabe que isso daqui, né, muita gente não sabe que esse símbolo é um símbolo Adinkra. Então, aqui nós temos esse termo, eu tenho uma dificuldade em falar, porque tem muitas vogais aqui, mas peço desculpas aí pela pronúncia, mas é do Inmen, que significa humildade, força, né? Ou seja, a luta pelo todos, a luta pelo coletivo, e o exemplo desse símbolo, né, é a história de Zumbi e Dandara, né, que fala sobre a luta, né, contra a luta pela liberdade, não contra, né, contra o racismo e pela liberdade. Aqui eu trago outros símbolos, né, também símbolos adinkras. Tem o Aba.
O aba-waba é o símbolo de resiliência e de força. Também eu peguei algumas imagens de portões, né? Tem o Asasi e Eduru, que significa poder, providência e divindade. Olha só o quanto que a gente pode levar de conhecimento aí para os nossos alunos, seja na matemática, seja na arte ou até mesmo na automação. Eu sou da área de gestão, como eu falei no início, então eu trabalho muito com o empreendedorismo e apresento a questão do negro no mercado de trabalho, falando sobre algumas imagens, alguns comerciais que têm um cunho racista. Temos aqui o termo, né, o mercado do black money, então o que significa isso? Apresento como sou uma professora de formação de professores e eu espero um dia, né, dependendo do que, como vocês perceberem essa formação, eu poder estar aí para ter uma prática com vocês através das brincadeiras africanas que podem ser usadas independente do curso para levar conhecimento e ao mesmo tempo para descontrair também os alunos. Novamente, tenho Carolina Maria de Jesus como uma referência, né, de estudos, é importante ter leituras. Atualmente, nós temos algumas editoras trabalhando com resgate histórico, para que haja o resgate histórico das grandes personalidades negras brasileiras que foram escondidas aí na nossa educação. Esse daqui é uma estrutura de bronze, novamente falando sobre o domínio da tecnologia, não é? Muito antes, aqui eu estou falando do Império de Benin, então muito antes dessa invasão do povo europeu. Aqui uma outra forma de usar, aqui nós temos também a informática, a engenharia da computação, de trabalhar com a questão africana. Eu também já tenho um jogo, o meu jogo se chama Adiza, e esse daqui não é o Adiza, tá? Eu peguei um jogo para vocês perceberem que é possível trabalhar a história e, a partir do desenvolvimento da história, levar esse conhecimento para os alunos desenvolveram um jogo pautado na história. Como estamos falando sobre conhecimento, é muito importante entender algumas expressões racistas, né? Eu já tive situações em que eu ouvi já, então agora eu não vou poder contar a minha piada. Cara, se a sua piada é racista, cabe a você decidir se vai ou não continuar com ela, mas se continuar, aceite de bom grado o termo racista, porque muitas pessoas querem ter as suas práticas racistas e não serem consideradas racistas. Então, o primeiro termo que eu trago aqui é o escravo. Né? Esse termo, no passado, ele foi utilizado para perpetuar o racismo. Eu só vou apresentar para vocês, né? Caso vocês olhando essa garrafa aqui, se eu disser que essa garrafa é um escravo, esse ser vai se entender como escravo, tudo que significa vai assimilar o que é ser escravo, e a pessoa que diz que é um escravo, que esse ser é um escravo, também vai direcionar a ele todo o significado do que é ser um escravo. Portanto, durante muito tempo na nossa educação, a educação perpetuou o termo escravo. E o que se busca agora, né? Agora não, né? Desde 2003, mas como eu disse, essa lei 10.639 só foi respeitada, começou a ser respeitada pela educação 7 anos após a sua sanção, em 2010. Então, o que se usa ao invés de usar escravo? Escravizado. Porque a partir do momento que eu uso escravizado, eu dou a entender que um ser foi submetido a uma situação depreciativa. Então, ele foi submetido por alguém. A partir do momento que eu uso escravizado, automaticamente eu coloco branco na história. Porque durante todo o tempo, a história da escravização só focou numa pessoa negra e não deixava o branco nessa história. Mas sempre foi... Não ficou muito claro. Era muito subentendido, porque colocava a pessoa negra em um espaço, o negro chicoteando o negro, e o branco em suas casas, em suas discussões políticas e tudo mais. Aí temos o termo meia-tigela, né, que seria relacionado às pessoas negras que não conseguiam cumprir a meta do dia, então elas recebiam apenas meia tigela de alimento. Mulata, que é um termo que é derivado de mula,
que fala, é um termo depreciativo à mulher negra, dá a entender que ela é uma mercadoria, e tem muitas pessoas que ainda usam o termo mulata, tipo exportação, que foi uma expressão usada em um período que as mulheres negras eram exportadas mesmo, teve até um grupo, né, que era algo artístico, né, as mulatas de Sargentelli, que levava essa cultura e, ao mesmo tempo, a prostituição usando o corpo negro. A cor do pecado também vem dessa visão, né, da ideia sensualizada do corpo negro, e também trabalha a questão da religião, porque, como eu disse lá para vocês sobre Cã, o povo negro foi considerado um povo amaldiçoado, portanto, tudo que é do negro torna-se amaldiçoado. A expressão "não sou tuas negras", né, ou seja, não sou qualquer uma, porque durante esse período do branqueamento, o corpo feminino, o corpo da mulher negra era invadido e não tinha a quem recorrer, porque era uma política do branqueamento. Então, a mulher não tinha a quem recorrer. E vem aí a palavra denegrir, né, que significa difamar, possuir raiz no significado de tornar-se negro. A partir do momento que tornar-se negro é algo negativo, então ser negro é algo negativo. Portanto, quais são os termos que eu posso usar aí para substituir o denegrir? Né? Então, denegrir, você está arruinando a minha imagem, você está manchando a minha imagem, você está sujando a minha imagem, você está ofendendo a minha imagem, você está destruindo a minha imagem, ao invés de usar o termo denegrir. Aqui são algumas questões que eu aconselho, né, os professores a fazer na sala, né, quando for abordar a questão étnico-racial. Jamais usem Deus. Essa ideia de falar, olha, de acordo com Deus, por Deus, somos todos iguais, na visão de Deus somos todos iguais. Galera, na boa, somos um país laico, a partir do momento que você coloca Deus, de que Deus você está falando? Do seu Deus? Será que o seu Deus é o mesmo que o meu? E mais, a partir do momento que eu coloco Deus na história, eu retiro do homem a responsabilidade sobre este mal, sobre essa violência que é do homem. O racismo é criado pelo homem. E mais ainda, quando você coloca Deus na história, você cria no indivíduo negro que vivencia todas as situações de desconforto, de diferença no tratamento, seja no olhar ou seja na expressão do outro, né? Você diz para esse indivíduo que é natural, porque Deus quis assim. E aí cabe ao indivíduo negro questionar: Deus, por que você fez isso comigo? Então, não vamos colocar na responsabilidade de Deus uma irresponsabilidade e um ato violento criado por homens. Então, dê ao homem o que é de um homem. Não coloca Deus na história. Não usa Deus. Ah, mas é para aliviar. Não, não alivia. Você não, usando Deus, você não trabalha com a realidade, porque quem é negro sabe qual é a realidade. Então, não coloque Deus na história, porque eu sei que quem me discrimina não é Deus, é o colega ali do trabalho, é a funcionária de uma loja, é o proprietário de uma empresa, são esses que me discriminam, não é Deus. Então, não usar Deus nas suas justificativas ou para atenuar situações de racismo. E também aquela frase, nossa, debaixo da pele somos todos iguais, mas é a pele que me trata diferente. Então, não tentem atenuar, vamos entender que há alguma diferença, e aí a gente tem que trabalhar com a melhor forma de desenvolver práticas das quais possamos inspirar os nossos alunos a também ter um olhar respeitoso para a diferença. Não dizer que somos todos iguais, como eu disse lá no início, né? Não somos todos iguais, somos todos diferentes. E tem pessoas que colocam a mão no peito para dizer que somos todos iguais com um olhar de piedade. Não podemos tratar o racismo com um olhar de piedade. Nós não precisamos de piedade de ninguém. Nós precisamos de respeito. Então, dizer que somos todos iguais é um desrespeito, porque você diz para aquele aluno que tudo aquilo que ele está passando, toda a situação de desconforto que ele está passando, seja com o professor, seja com o colega, seja no ambiente de trabalho, ou seja, na sociedade em geral e diferentes espaços sociais, então tudo aquilo é coisa da cabeça dele. A gente não pode dizer que somos todos iguais em direitos e deveres, de acordo com a nossa instituição, com a nossa Constituição, me desculpe. Então, de acordo com a nossa Constituição, o artigo 5º diz que somos todos, perante a lei,
todos, sem distinção de qualquer natureza, somos todos iguais. Então, o artigo 5º diz o seguinte, que é garantido a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e mais outros itens, que tem vários incisos o artigo 5º. Mas nós não podemos dizer, quando ocorre uma situação de racismo, gente, eu não sei por que isso acontece, somos todos iguais. Não somos. O artigo nos garante o direito, então, perante a lei, nós somos todos iguais, mas somos pessoas diferentes, culturas diferentes, cabelos diferentes, estéticas diferentes, visões diferentes do mundo, e temos que ter essas visões respeitadas. Então, precisamos educar e nos educar para a diferença. Expulsar um aluno da sala de aula, isso é um absurdo. Não podemos expulsar um aluno de sala de aula. Ah, mas o aluno foi racista, foi isso. Cara, na boa, somos todos racistas. Se nós não nos orientarmos, se nós não buscarmos conhecimentos, nós vamos ter práticas racistas. Então, o que diz a você, o que dá a você o direito de expulsar um aluno da sala, porque ele teve uma fala racista ou uma discriminatória, né, que dá o caso aí de injúria racial? Eu não posso expulsar. Eu tenho que entender, partir do princípio, né, de que aquele ser não sabe o que está falando. Então, vamos buscar compreender. Questione o colega, questione o aluno por que ele está falando isso. Porque aí você vai trazer para a sala de aula a discussão. E tem muitos professores que têm medo disso, mas é importante. Quando o professor se alimenta de conhecimento, ele fala com mais segurança e a sala quer ouvir, porque todos querem ouvir sobre racismo. Não se fala sobre racismo. A fala é muito mais a âmbito do senso comum e não do técnico. Então, quando o professor traz esse assunto para a sala de aula, por conta de uma situação que aconteceu, isso é muito valoroso. Então, vale muito a pena deixar o aluno trazer o assunto, porque você vai esclarecer para o aluno e também para o aluno que discriminou, como também para aquele que foi discriminado. A partir do momento que você expulsa um aluno da sala de aula e continua falando sobre racismo, eu não aceito racista na minha sala, eu não. Às vezes você tem práticas racistas e não está atento a isso. Então, manter o aluno em sala de aula e parar a aula, porque quando ocorre uma situação de racismo em sala de aula, o professor tem que parar, independente do conteúdo. Né? Porque se você para a sua aula e traz esse assunto à tona, você pode ter certeza que essa situação nunca mais vai acontecer. Ah, mas a pessoa é difícil, é complicada. Você dá uma fala que demonstra para todos da sala que falta conhecimento àquele indivíduo. Mas expulsar não. Tá? Tem alguns professores que partem para o lado emocional, ele chora, demonstra piedade, ou vai falar sobre racismo, fala de forma revoltosa. Tudo errado. Né? A partir do momento que há uma situação de racismo em sala de aula e a pessoa chora, você está discriminando o aluno que foi discriminado 2 vezes. Primeiro, porque o aluno já se sente inferiorizado por ter sido discriminado. Quando o professor chora, cria um espaço de comoção geral, e isso faz com que o indivíduo negro se sinta duplamente humilhado. Não demonstrar piedade. O racismo tem que ser pautado com base no senso de justiça, e não na piedade. Piedade é coisa cristã. Lembra-se? Então, não é isso, é senso de justiça. Eu não tenho que combater o racismo porque eu tenho dó, eu tenho que combater o racismo porque eu tenho noção de que isso não é o correto, que não é um sistema justo, né, socialmente. E também não se revoltar. Toda vez que um professor começa a se colocar em sala de aula com voz agitada, batendo na mesa, falando com um colega, vai falar sobre racismo, já fala de uma forma expressa, colocando toda a sua energia corporal, você faz com que o outro tenha medo de falar com você. O aluno não consegue se expressar, porque ele tem medo de ser entendido como um racista ou também como aquele revoltado. Então, o racismo ele tem que ser falado de uma forma muito natural. Nós temos que naturalizar a fala sobre racismo. Então, o que fazer, né, quando acontecer uma situação de discriminação racial? Questionar a quem discriminou, mas questionando a naturalidade, não com autoridade. Chama o indivíduo pelo nome, vamos conversar sobre isso. Por que você fez isso? Com base em quê? Sabe? Trazer para o questionamento, trazer para a reflexão. O racismo tem que ser refletido. Não é?
Então, apresentar os conceitos de racismo, por isso eu aconselho sempre os professores a entender o que é o racismo, para não entender, não dizer que racismo é não gostar de negro, isso é muito raso, racismo é muito mais do que isso, é uma estrutura, então é importante entender. E apresentar o artigo 5º, né, da Constituição no intuito de dizer que somos todos iguais perante essa lei, mas somos todos diferentes e temos que ser respeitados pelas nossas diferenças. Eu trago aqui as referências, né, de tudo que eu passei para vocês, e eu agradeço muito pela atenção, por esse tempo, e eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de fala, se é possível, né, a gente fazer uma discussão, e eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer questionamento. Fiquem à vontade. Quem não conseguir se expressar, pode enviar pelo chat, tá, gente? Porque lá na sala 3 não vai ter a câmera, né? Mas aí dá para escrever pelo chat. Quem tiver na sala 3 pode escrever pelo chat, que aí a gente repassa aqui para a professora, tá bom? Professora Elisandra, quero te agradecer pela sua fala, muito bem colocada, dando exemplos, né, sobre essa conexão entre a parte teórica, né, e prática, né, em sala de aula com o racismo, né? Eu acho muito importante isso daí, que às vezes tem algum docente que tem, como será que eu vou trabalhar com isso? Será que eu vou fazer isso daí, sendo que eu dou uma aula sobre mecânica, sobre empreendedorismo, sobre a parte tecnológica, né? E eu gostei demais sobre aquele comentário quando você tocou sobre essa parte, né, dessa ligação que dá sim para trabalhar com isso, né? Mas é preciso do conhecimento, né? Porque senão às vezes a gente peca, né? Sobre alguns temas ou algumas falas que aí cai realmente sobre o racismo, né? Exatamente. Gostei também dessa parte que você comentou sobre os jogos, né? Que dá para a gente trabalhar falando sobre o racismo com jogos, né? Então, aqui, como temos o curso de informática, também dá para desenvolver esses jogos, né? Eu achei bem bacana, gostei, parabéns. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa. Tá. Então, eu gostaria de fazer um comentário. Né? Muitos colegas pensam, como que eu vou começar? Eu sei que tem que trabalhar com essa lei, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como começo? Então, eu acredito que a melhor forma de começar, independente se você for branco ou negro, é dizer, pessoal, não tenho conhecimento total sobre esse assunto, estou aprendendo, e o que eu posso dizer a respeito então, hoje nós vamos trabalhar com esse tema, discutindo a função, né? Vamos trabalhar os processos de metalurgia, a história da indústria. Então, começar dizendo para o aluno que está aprendendo já é um ótimo começo, porque também faz com que o professor se sinta mais tranquilo, não é? Para que o aluno não entenda, esse professor sabe de tudo. Não se sabe de tudo, né? Na verdade, nós não temos todos os conhecimentos, mas vamos nos construindo à medida do possível. Bom, tem uma pessoa que está na direção que levantou a mão. Eu não sei como é que procede aqui. Você que faz a pergunta. Não, pode fazer a pergunta. Não sei se é a Mara, se é o Douglas que está. Oi, Rogério. É o professor Douglas. Pode falar, professor. Bom dia, professora Elisandra. Eu estou em trânsito, mas eu consegui ouvir a palestra pelo celular aqui. Eu queria agradecer a senhora pela palestra, né, muito produtiva. E aí, aproveitar para fazer uma pergunta, porque sempre eu me deparo com esses termos que a gente não pode utilizar, né, que a senhora trouxe aí na apresentação. A questão do uso da palavra escravo, então seria como se fosse a denegrir. O ideal é que a gente substitua e utilize outra palavra e tire ela do nosso vocabulário também. Seria isso, né? Só para eu entender mais ou menos a colocação ali.
Exatamente, Douglas. O ideal é substituir esses termos, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento que o termo é racista, cabe a mim não usá-lo mais. Então, o que é escravo? O termo escravo foi utilizado para perpetuar. Se eu disser para vocês, isso daqui é uma caneta. Então, todos entendem isso como caneta, esse objeto como caneta, e vai trabalhar com ele como uma caneta. Portanto, quando eu uso o termo escravo, eu estou perpetuando a condição daquele ser humano. E o ideal é não usar o termo escravo. O ideal é substituí-lo por escravizado, porque a partir do momento que eu uso o termo escravizado, automaticamente eu entendo. Então, é alguém que passou por um processo social de submissão, marginalização, mas passou por um processo. Se ele foi escravizado por alguém. E, nesse caso, eu consigo colocar o branco na história, porque quando eu digo apenas o escravo, eu não coloco o branco na história. Eu tenho que colocar a pessoa branca na história da escravidão. Né? E é muito comum, eu lembro, num período meu da faculdade, eu tinha feito um trabalho fantástico. Eu sou da área da gestão, mas eu tenho uma paixão pela produção, e o meu trabalho foi na área da produção, sabe? Trabalho presencial, pesquisa, consegui até fazer uma consultoria em uma fábrica. Foi um trabalho muito rico, né? Rendeu nota máxima para mim. Aí um colega, que também na época era professora, ele que era professor, formado pela Unesp, ele era professor de geografia, ele chegou para mim e falou assim: nossa, Elisandro, olha, você fez um ótimo trabalho, eu vi que foi o melhor trabalho da sala. Olha, eu olho para você e penso: nossa, você é descendente de escravo. Ou seja, o que ele quis dizer? Uma pessoa negra fez o melhor trabalho da sala. Então, isso para ele foi um susto. Foi um susto. Mas é claro que depois que ele teve essa fala, no momento não foi possível eu fazer um comentário para desconstruir, porque eu não trabalho pela visão de apontar. Essa fala é racista. Não faço isso não. Tá? Não é essa a minha linha de pensamento. Eu só vou ter esse tipo de fala quando a pessoa realmente extrapolar. Então, o que eu fiz com esse colega? Acabou o nosso horário de aula, ele foi para o trabalho dele, eu fui para o meu, e à noite nós nos encontramos e conversamos. Né? Então, eu fiz vários questionamentos para ele, apresentei o que ele quis dizer, questionei o que ele quis dizer com aquilo, né, com aquela frase, e foi uma conversa que durou 2 horas, e foi uma conversa ótima, porque ele conseguiu perceber o racismo na fala dele, e foi muito interessante que depois de 2 anos ele foi para o continente africano e visitou 6 países africanos. Então, se acaso eu não tivesse tido essa postura de dialogar, porque, como eu disse, eu não posso considerar todos racistas porque teve uma fala racista, teve uma postura racista. Eu tenho que partir do pressuposto de que a pessoa não refletiu sobre aquilo que foi dito. Não é? É claro que essa Elisandra aqui mais tranquila, também existe um Malcolm X dentro dela, né? Não é sempre assim essa tranquilidade, mas o primeiro momento é sempre o diálogo, para depois partir para uma fala mais inclusiva. Então, sim, Douglas, o ideal é, a partir do momento que se conhece, é trocar os termos e explicar para o aluno por quê. Não é simplesmente... E outra coisa, isso é muito importante, você não pode simplesmente falar para o aluno: não é escravo, é escravizado, hein? Não fala assim. Explica por quê. Da mesma forma que eu te expliquei, explica para o aluno, porque ele tem que entender. E a partir do momento que ele entende, ele vai levar para outro. Porque se você fizer isso, não é escravo, é escravizado. Simplesmente você constrange a pessoa, você dá a entender: nossa, eu não posso falar algumas coisas sobre os negros porque eu vou ser chamada a atenção. Então a pessoa se cala. E o racismo, nós temos que falar sobre ele. Nós não podemos calar, nós temos que falar. Né? E a gente tem que tomar, nós professores, principalmente professores ativistas, tem que tomar muito cuidado com as nossas posturas para que a gente não cale um colega ou cale um aluno. Então, é muito importante partir pela perspectiva, né, com base na perspectiva que o outro não tem conhecimento. Se não tem, eu tenho que ensinar. E realmente querer ensinar. Tá? Certo, obrigado, professora. A palavra denegrir ficou marcada para mim por conta disso mesmo. No mestrado, uma professora leu um texto que eu tinha escrito e explicou: olha, não pode por causa disso e tal, então troca a palavra. Então, como a senhora falou, né, a explicação fica marcada
diferente dela ter falado, não pode essa troca e tal, talvez eu não saberia por que eu não tivesse trocado. E aí tem essas outras questões que a senhora trouxe, né, dos jogos, como a Angélica colocou também, que às vezes, como nós temos essa área da computação no Instituto de Três Lagoas, talvez também dá para a gente tentar trazer a Angélica para construir, pensar em alguma coisa de jogos com os alunos. Vamos tentar ver alguma possibilidade aí. Eu gostei bastante. Eu gostei também dessa parte, na parte da mecânica, né? Que às vezes a gente encontra aqueles símbolos em alguma ferramenta, né? E a gente pode fazer essa ligação também, né? É algo que eu não imaginava que me desse para fazer por falta de conhecimento, né? E que dá para fazer essa ligação entre os símbolos, né? Mostrando que existia já anteriormente, que vem de uma década, de um século passado, e que até hoje a gente utiliza, né? Tem alguns símbolos ali, até o símbolo da mecânica, assim, né? Exatamente. E eu gostei demais disso daí. E na informática nós temos o Ubuntu, né, que é um termo usado por um programa, né, que é o programa... Nossa, o Linux, ele tem o Ubuntu. O Ubuntu é um termo africano, é uma filosofia africana, sou porque somos. Então, já que vocês estavam falando de informática, também falar sobre o Ubuntu. Aqui no Instituto, eu sou professora da área da administração, e os nossos alunos no projeto integrador, em 2019, quando estávamos presencial, né, eu trabalhei com os adolescentes, hoje eu trabalho mais com o ensino noturno, mas com os adolescentes foi criado no projeto integrador vários projetos na questão étnico-racial, e dentre eles um jogo chamado Evoar, que é um jogo de tabuleiro. E esse jogo foi criado porque depois da formação, é sempre depois de uma formação, nunca antes. Sempre a formação, sempre leva o conhecimento, dou abertura para o questionamento, e aí os alunos começam a buscar caminhos para trabalhar aquela questão. Então, eu falei para as alunas que muitos não conhecem o continente africano como continente, e sim como um país onde toda a desgraça do mundo está centrada, e as alunas ficaram admiradas sobre isso, fizeram uma pesquisa, e através da pesquisa confirmaram isso, e começaram a desenvolver um jogo, que é um jogo de tabuleiro, chamado Evoar. Evoar é uma palavra também africana que significa permita-me apresentar minha história, conhecer a sua história, para que juntos construamos a nossa história. Porque, segundo a filosofia africana, todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. Então, isso é o Evoar. E o jogo está lá no laboratório étnico-racial, é um espaço para vocês visitarem também. Angélica, eu poderia ocupar o espaço aqui para falar do evento também? Pode, sim. O Edson mandou uma mensagem ali. Eu vi aqui, Edson. Olha só, nem a Bíblia criou esse racismo, não criou mesmo, viu? Não criou. Nessa frase não estava a questão do negro, mas foi colocada. E o homem inventou, então a gente tem que entender, independente da religião, tá? Com todo respeito à religião, a gente tem que entender que o homem é mau, né? Essa ideia da visão de que o homem é bom, não, o homem tem uma maldade, ele precisa se sentir superior. É essa luta de classes, né? Que é contínua, e precisamos estar cientes disso, e lamentavelmente a igreja, ela tem sido usada, mas isso há muito tempo, não é? Para perpetuar as diferenças, né, para perpetuar as diferenças sociais e para manter a população branca sempre aquela que controla o poder hegemônico. Então, é isso mesmo, Edson. Legal, Elisandra. A fala é sua, você pode apresentar o seu evento. Eu estou com a sua camiseta, que eu gostei demais, né? Então, a Angélica, eu tive a felicidade, Angélica, nós estamos conversando sobre essa possibilidade, né, de eu ir até aí ou fazer uma fala com você já há um bom tempo, né, Angélica? E a Angélica, em 2019, veio até o campus, conheceu uma sala, que era uma sala própria, né, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós criamos uma sala que discutisse a questão indígena e africana, nós tivemos vários eventos nessa sala, e hoje nós temos um laboratório. Então, aquela sala de 2019 era apenas para o evento, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para se discutir o racismo. E hoje nós temos um laboratório de ações étnico-raciais
que é o único aqui, pelo que foi dito para mim, né, o único no estado de São Paulo, para esse propósito. É um espaço justamente para a formação dos professores, porque aqui no Instituto eu faço formação dos professores, dos técnicos administrativos e dos alunos, e também da rede municipal e estadual. Então, eu sou a pessoa que faz esse trabalho, e eu coordeno a comissão, eu sou presidente da comissão Etno-Birigui. Essa comissão, ela tem 2 eventos, né, 2 eventos que estão no calendário, como eu apresentei inicialmente, e este ano nós temos o ZAI, que vai acontecer no dia 19, sábado agora, né? Eu falei com a Angélica sobre a distância, né, que fica... Três Lagoas do Instituto aqui de Birigui, ela falou, poxa, é 1h30, quase 2 horas, né? Então, se vocês quiserem, estão todos convidados, nós teremos aqui o evento ZAI, e este evento nós vamos homenagear Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha, que são duas referências importantíssimas para o combate ao racismo. Não sei se vocês conhecem a história de Chiquinha Gonzaga, mas Chiquinha Gonzaga, uma grande musicista, ela vendia as partituras, né, de suas composições para comprar a liberdade de pessoas que ainda estavam escravizadas. E Pixinguinha, ele teve um momento, né, nesse trabalho todo, um grande músico, extremamente inteligente, conhecedor de vários instrumentos, um maestro. Ele teve uma situação em que ele foi receber um prêmio, isso lá no Rio de Janeiro, e quando ele chegou na porta da frente para receber esse prêmio, para receber esse prêmio, me desculpe, ele foi convidado a entrar pela porta do fundo. Ele foi receber o prêmio. Ele era o homenageado, ele foi convidado para entrar pela porta do fundo. Aí os colegas que estavam junto com ele se revoltaram, falaram, poxa, você não vai falar nada, você não vai se rebelar, você não vai protestar. Ele falou assim, não, eu só lamento. Aí ele construiu a música, criou a música, né? Só Lamento, que a mídia transformou em uma música de amor, uma música romântica, mas na verdade era um protesto. Então, nesse evento, nós vamos ter algumas atividades, nós vamos ter aqui, então o evento começa às 9 horas, vai até às 13 horas, nós teremos a cerimônia de abertura, já que teremos 2 musicistas do choro como homenageados, então na cerimônia de abertura nós teremos o grupo especialista em choro, que vai fazer a abertura para a gente, teremos o Afro Concerto, que são alunos do Instituto Federal. Então, aqui nós teremos a cerimônia de abertura e depois nós teremos salas de atividades. Então, nós teremos em uma sala o Afro Concerto, em uma outra sala uma exposição cultural, que é o Laboratório de Ações Étnico-Raciais, uma exposição de fotografia, uma exposição cultural e pintura corporal também em outra sala, uma sala sobre um bate-papo, uma roda de conversas com o Babalorixá. Não sei se vocês conhecem o que é o Babalorixá, é o popular pai de santo. Ele vai falar sobre o Babalorixá Nicola, de Oxalufã, que vai falar sobre racismo religioso. Vamos ter uma apresentação de videodebate, não é, com o professor de História, o professor Carlos, que vai usar o filme Vista a Minha Pele e debater o racismo através desse filme. Teremos um projeto, uma outra sala com o projeto Ativação Hip Hop. Teremos uma outra sala com uma oficina Mancala, né, e as relações com a matemática. E uma outra sala com o projeto Afroempreendedorismo. Vem uma artesã apresentar como fazer alguns acessórios, né? E também vender esses acessórios. Teremos um sarau, que é uma escola estadual aqui perto do Instituto, que vai fazer uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Depois dessas salas que vão terminar às 11h30, nós iremos, todas as pessoas serão levadas para um outro espaço, onde teremos as brincadeiras africanas. Então, vamos ter as brincadeiras egípcias, né, que no caso é a brincadeira egípcia, o pega-bastão. Teremos a brincadeira do Congo, que é o Kamesh Mpukuné. Teremos a brincadeira pé em mão, que é uma brincadeira que está em todos os países, em vários países africanos, então não tem como determinar o país que começou, então ela está uma brincadeira tipo domínio público. E teremos o encerramento dessa atividade, nós teremos uma roda de samba. Então, esses são os nossos palestrantes, né? Essa é a nossa atividade. Nós temos aqui, para todas as atividades, nós temos um link de inscrição, precisa se inscrever.
E teremos aqui uma feira de artesanato também, teremos mulheres negras, pessoas negras vendendo produtos aqui no Instituto. Aí vocês podem pensar, poxa, mas pode vender? É que essa permissão ocorreu, eu tive essa permissão de permitir pessoas venderem produtos aqui no campus por conta do evento. Então, somente pessoas negras estarão vendendo produtos aqui no campus. Então é isso, eu convido vocês para virem para cá, né, para conhecer o nosso trabalho aqui, o trabalho da Comissão Etno. A Angélica está usando a camiseta do evento, que é o Zai, né, como eu disse, Zai significa conhecimento, que é uma língua do povo Bakongo, que são os nativos de Angola. Então, esse evento acontece no dia 19 de novembro, sábado agora, começa às 9 da manhã e vai até às 13 horas. E será uma honra recebê-los aqui, podem ter certeza. Curtir um pouco de conhecimento, né? Ter conhecimento, mas de uma forma muito diversificada, né? Através de roda de conversa e também de brincadeiras. E é isso, eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar o evento para vocês. Alguém mais tem alguma pergunta? Não precisa ficar tímidos, viu, pessoal? Que às vezes dá uma certa timidez, né? Professora Elisandra, eu quero te agradecer pelo convite, né? Por ter aceitado esse convite, né? Que eu sei da sua correria, da sua batalha aí, né? Para transformar em evento, correr atrás de patrocinadores, né? Observei que tem vários patrocinadores, sim, né, no Instituto Federal. Foi muito bom. Eu achei bem bacana isso daí, e essa busca, né, não só dentro do Instituto Federal, que eu achei bacana, mas assim, com os empresários da cidade, né, sim, que abraçaram também. Eu achei bem bacana, então quero agradecer pela essa palestra rica. Também eu assim peço permissão para deixar, né, pelo YouTube para quem não pôde participar. E aí nós vamos colocar lá no YouTube do NEABI, né, adicionar lá para um aprendizado. Para mim foi um aprendizado, aprendi bastante coisa, muita coisa. Eu não tenho conhecimento, eu até brinco ali, gente, o que eu estou fazendo no NEABI que eu não tenho conhecimento, né? Então, para mim, cada contato, cada interação é um aprendizado e vai aumentando ainda mais o meu conhecimento. Então, quero agradecer a professora Simone, colocou ali, obrigado, professora, por compartilhar seu conhecimento conosco. Hoje aprendi muito com suas palavras. Maravilha, Simone, obrigada. Agradeço a todos os professores que deixaram, né, suas atividades para poder participar. Tem alguns que estão na sala, lá na sala 3, outros aqui dentro assistindo também. Agradecer a todos e desejar um ótimo evento para você no sábado. Tá? Muito obrigada mesmo, e é sempre importante entender que a questão racial, ela está presente, deve ser trabalhada não somente no âmbito educacional, principalmente na educação profissional, porque quando os nossos alunos saírem desse espaço, é importante que eles saiam com essa visão antirracista. E quando você menciona os empresários, sim, eu comecei a me aproximar dos empresários, a apresentar a questão racial e a importância das empresas se envolverem. E foi muito interessante, porque muitas empresas, elas querem participar, mas elas querem ter essa abertura também para questionar. E, lamentavelmente, nós temos alguns movimentos que, ao invés de acolher, criam uma reação de repelência, né? A pessoa se afasta. E nesse trabalho de acolhimento, eu tive muita... Eu colhi muito, né, dessa aproximação com as empresas. Então, nesse trabalho, que eu vou apresentar aqui uma das sacolas, ó, isso daqui é tudo trabalho que nós ganhamos, tá? Quando, em 2019, eu apresentei para o meu trabalho, né, meu conhecimento, um aluno levou um empresário da área de publicidade, que tem uma empresa de publicidade, para me conhecer meu trabalho, eu falei sobre o meu trabalho,
e a empresa doou a logo para a gente. Não só doou a logo, ela criou essa logo para a gente. E esse empresário, que é uma empresa branca, toda a diretoria branca, ela viu como uma forma de colaborar para o combate ao racismo. Então, ela doou a logo da Etno, doou a imagem, a logo do Arandu e a logo do Zay. Então, se nós temos tudo isso, é por conta da doação. Uma outra empresa doou a sacola. Então, quando você leva o conhecimento, e aí nós temos, né, toda a participação, a Angélica está aí presencialmente, ela está com a sacola. Eu ganhei também. Tá? Então, quando você leva, né, o conhecimento, quando você mostra como as empresas podem colaborar, as empresas também se abrem. Né? E é necessário, porque às vezes a empresa não tem uma pessoa negra trabalhando, mas o problema ou está na gerente do departamento, ou lá no início, no processo de seleção. Então, eu preciso trabalhar com combate ao racismo dentro do ambiente empresarial, mas eles precisam também entender como fazer isso. Né? Então, o meu trabalho é muito mais partir para o como, não é? Porque todos sabem que precisam fazer, mas como fazer? E eu busco trabalhar dessa forma. Então, muito obrigada, pessoal. E finalizo também, Angélica. Legal, muito obrigada. Se alguém quiser abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto, né? Eu sei que todos aí, tem vários que não estão, mas aí seria legal. Muito obrigada, Silinei Hernandes, muito Silinei. bem. Muito obrigada. Que legal, que legal ver todo mundo. Que bom, obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada, professora. Depois eu mando para você a foto. Vou mandar a foto e vou salvar, gente, lá no canal do NEABI do Campus Três Lagoas, né? Quero agradecer a todos por ter participado e aceitado também, né? Na verdade, quando a gente faz Semana da Consciência Negra, a gente pensa mais nos estudantes, né? Uhum. E aí a gente falou, por que não pensar nos temos que trabalhar com os professores. Né? Porque às vezes, tipo assim, todos os estudantes vai lá para o auditório e o professor, né? Fica, o que será que eu faço? Exatamente. Como trabalhar? O problema maior é o professor. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que tem que combater o racismo, mas como eu vou fazer? Tem professor que tem medo de começar, porque o primeiro aluno que ele vê na frente é um aluno negro. Como eu, professor não negro, vou falar sobre racismo? Né? E a questão do lugar de fala, e se um aluno se levantar, como que eu vou reagir a isso? Então, é muito importante trabalhar com o professor para que ele se sinta tranquilo também. O assunto racismo não é um assunto fácil de se trabalhar, não é. A gente tem que entender isso. Então, eu preciso trabalhar com o professor, eu preciso levar essa tranquilidade para o professor, eu preciso ensinar o professor como começar esse assunto. E a melhor forma de começar é dizer para o aluno, pessoal, eu estou aprendendo, assim como vocês. Então, mas diante do que foi colocado aqui na sala, o que foi feito é racismo. Agora, eu preciso entender por que você fez isso. Vamos levar para o diálogo, mas numa fala assim muito suave, uma fala tranquila. Não é fala de imposição, de braveza, isso só cala o aluno. A gente tem que trabalhar isso com o professor para que ele também se sinta tranquilo. Começou um tumulto na sala de aula, o professor consiga acalmar. Tem uma fala da Bell Hooks, né? Depois eu vou passar uma listagem, não sei se vocês têm interesse também, mas eu penso que o conhecimento, além das palestras, vem também de leitura. Né? Tem uma leitura super simples, que é esse livro aqui, ó. Um manual antirracista, né, da Djamila, né, pequeno manual antirracista da Djamila, ele é muito simples, mas ele aqui é a abertura para outros, tá? Eu penso que, através da leitura, isso ajuda também o professor, porque o professor tem que ficar tranquilo com esse assunto. Olha, chegou num ponto que não sabe, dizer, pessoal, nesse ponto eu não sei, vou buscar conhecimento, e eu já me coloco à disposição de vocês. Angélica, se algum professor quiser, pode passar no meu contato, não tem problema algum, porque o meu intuito eu acredito que racismo é um problema de todos, mas se eu quiser trabalhar para que haja uma mudança social, eu tenho que trabalhar com todos, eu tenho que fazer e compreender a dificuldade de um aluno. Eu sou professora de formação de professores, eu tive uma aluna que ela demorou 3 semanas para falar sobre um assunto
assunto racial, porque ela tinha medo. Ela teve um curso de 80 horas, porque eu ofertei esse curso para ela, mas toda vez que ela chegava, ela branca, ela não conseguia, porque ela tinha medo. Ela teve crise de choro na sala, porque ela se sentia na obrigação de falar, porque o pai dela era negro, retinto, passava por situação de racismo. Ela queria falar, mas ela tinha medo de ser mal compreendida. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu a direcionei. Olha, deixa claro para o aluno que você está aprendendo, que você é branca, que você nunca vivenciou o racismo, mas que você não concorda com o racismo. Diga para o aluno que você está aprendendo e leva um conhecimento. Nesse caso, ela levou a história de Maria Felipa de Oliveira, né, que gerou até o título para mim, e os alunos ficaram extremamente atentos à professora e ela ficou realmente espantada da atenção de todos os alunos, todos, negros e não negros. E aí eu expliquei para ela, há muita falta de conhecimento. Então, quando o professor se coloca para apresentar, o aluno acolhe isso e leva para casa. Né? Então, é muito importante trabalhar com os professores, principalmente com os professores, porque, olha, nós que estamos na linha de frente, a gente sofre, porque nós temos uma lei que nos obriga, mas nós temos uma construção racial que nos impede de sentirmos seguros em trabalhar com essa questão, porque sempre foi falado, né? Não fala sobre racismo, quanto mais se fala, mais acontece. Olha, eu sou branca, não sei como falar sobre isso. Então, essas preocupações que foram colocadas em nossa cabeça, nós temos que desconstruir, retirar essas preocupações através de um diálogo, através de um conhecimento, né, e de uma formação do professor. Então, é claro que o aluno é importante, mas em primeiro lugar o professor, porque se o professor não se sente seguro, não haverá combate ao racismo em sala de aula. O professor vai calar o aluno. Gente, eu não quero esse assunto em sala de aula, porque ele não se sente à vontade para debater, então ele cala. Tá? Então, temos que trabalhar com o professor. Legal. Quer falar alguma coisa, gente? Quer falar, Douglas? Douglas tá no trânsito, viu, gente? Estou em Ribeirão Preto. Estou esperando. Minha esposa veio fazer uma prova aqui e eu estou estacionado esperando ela. Ao lado do sertãozinho. Gente, então quero agradecer a todos, agradecer a professora Elisandra. Obrigada, professora, novamente. E desejar uma ótima tarde a todos, né? Nós estamos aqui com o evento aqui, né? Tentando fazer da melhor forma, né? E tentando acertar, porque é difícil trabalhar com a parte Semana da Consciência Negra, é complicado, tem temas e tem coisas, a gente tem que ficar olhando e se policiando, e às vezes você quer trabalhar alguma coisa, você fala, não posso. Então, acho bem bacana isso daí. E é um aprendizado, estou aprendendo também. Então, quero agradecer a todos os docentes que estão aí e agradecer a professora Elisandra e desejar uma ótima tarde a todos. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Muito obrigada. Vou passar sim, viu? Depois o endereço e o contato da professora Elisandra para vocês, tá? Maravilha. Tchau, pessoal. Obrigada, tudo de bom a professora. todos vocês. Obrigado, professora. Obrigado, Angélica. Até mais.